Olá a todos, boa noite. Por aqui já começou a anoitecer e eu gostaria de estar falando um pouco nessa tarde sobre religião, sobre a promessa que o nosso Salvador Yahushua fez aos nossos pais Adão e Eva, o porquê da morte dele no madeiro e muitos outros assuntos pendentes que as religiões na verdade foram criadas para nos ocultar essas coisas. E quando eu estava no sistema religioso evangélico, que eu carregava um título de pastor, eu não sabia dessas coisas e eu apregoava e dizia para as pessoas que elas tinham que aceitar Jesus, ir para um templo religioso, ir para a casa de Deus, buscar a Deus, porque eu também, enganado nas religiões, achava que era esse tipo de coisa a ser feita para ser salvo. Na verdade, a religião me enganou durante 21 anos. E hoje me encontro aqui não para combater pessoas, porque eu não tenho nada para combater pessoas, para estar contra pessoas. Infelizmente, as pessoas, quando ouvem a palavra que falo, e que muitos dos irmãos que estão em Yahushua falam, as pessoas entendem que nós estamos perseguindo elas. Elas levam para o lado pessoal, mas eu não tenho nada contra pessoas. Até porque a carta aos Efésios diz, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E nós sabemos que o que está por trás dessa tal religião nada mais é do que os anjos caídos, os demônios, Terron, Satanás e a sua corja, que criou a tal religião e fez tudo para poder ocultar a verdade que o Salvador veio trazer a este mundo. Hoje, fora da religião, não mais frequentando um templo físico, eu entendo claramente e posso levar para você esta palavra, essa verdade, a qual hoje meus olhos se abriram e eu posso passar para você o significado dessas verdades. Hoje eu entendo o porquê o Salvador Yahushua, aquele que nós aprendemos erradamente chamar nas religiões de Jesus, este nome que foi ocultado, assim como ocultaram também a promessa que ele fez. O que é promessa? Promessa é uma palavra que o nosso Salvador, quando ele morreu, ele cumpriu. E aonde foi feita essa promessa? Está lá no livro que a Igreja Católica, quando montou a Bíblia do Almeida, ela não colocou este livro dentro, chamado livro de Adão e Eva. No livro de Adão e Eva, no capítulo 3, lá está a promessa que nós encontramos na Bíblia do Almeida com o nome de Evangelho. O que é promessa? A promessa é uma palavra que o nosso Salvador deu a Adão e Eva. No cristianismo, eles chamam de Evangelho. Mas aonde você lê Evangelho na Bíblia do Almeida, era para estar a palavra promessa. Aonde você lê Jesus, era para estar Yahushua. Aonde você lê Deus, era para estar Yahu, o nome do Criador. Por isso ele diz, em João 5,29, eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Porém outro virá em seu próprio nome, e a esse vós hão de recebê-lo. Pois bem, quando Adão e Eva eles foram expulsos do paraíso, muito tristes, por várias vezes eles se mataram. E como está escrito lá no livro de João, no capítulo 1, que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo. João 1,14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Todos sabem que o verbo quer dizer palavra. E a palavra era o próprio Yahushua, que ainda não tinha se manifestado em carne. Conforme agora está lá na epístola de João, que o filho de Yahu se manifestou em carne para desfazer as obras do diabo. Mas enquanto Adão e Eva foram expulsos do paraíso, o Salvador Yahushua ainda era a palavra, ele não tinha se manifestado ainda em carne, e ele vinha como uma palavra e ressuscitava Adão e Eva quando eles se matavam, eles se suicidavam, porque por várias vezes eles se suicidaram. E algumas vezes o Salvador perguntou a Adão por que Adão estava fazendo aquilo, e Adão respondeu para o Salvador, olha, eu prefiro morrer do que viver nesta vida aqui fora do paraíso. O Salvador, por sua vez, vendo o arrependimento no coração do nosso pai Adão, ele disse, olha Adão, você vai entrar de novo no paraíso, daqui a 5 dias e meio eu virei
morrerei e derramarei o meu sangue sobre você, e você entrará no paraíso de novo. Não só você, mas toda a tua posteridade. Então, amados, passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Quando chegou no 5º, 6º dia, o Salvador não apareceu, Adão já pensava em se matar de novo. Quando o Salvador se apresenta para ele com uma palavra e diz: Adão, por que você pensava em fazer isso novamente? E Adão disse que ele tinha prometido que viria em 5 dias e meio e até então não tinha aparecido. Então o Salvador fala de maneira clara para Adão, não agora por parábola, mas ele diz para Adão: Adão, é que 5 dias e meio para mim significam 5.500 anos. Então, queridos, esta foi a promessa que o Salvador fez para os nossos pais, Adão e Eva. Quando ele morreu no madeiro, não numa cruz, conforme nós vemos na Bíblia do Almeida, mas no madeiro. E em várias passagens na própria Bíblia do Almeida, você vai ver que ele foi morto no madeiro. Inclusive lá no livro da lei, Levíticos e outros livros lá, fala que maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. E o apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele disse que o Salvador Yahushua se fez maldito em nosso lugar. Logo nós entendemos que ele foi o quê? Morto no madeiro. E quando ele morreu no madeiro foi exatamente isso, o cumprimento da promessa. Por isso, onde você lê em Marcos 16,15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a palavra lá está trocada. O certo lá deveria estar escrito: ide por todo mundo e anunciai a promessa a toda criatura. Porque quando você pergunta às pessoas o que significa evangelho, eles falam: evangelho significa boas novas. E que boas novas são essas? Aí as pessoas não sabem explicar. Mas as boas novas que eu quero te dizer nessa tarde significa que a promessa que o Salvador havia feito aos nossos pais, Adão e Eva, essa promessa se cumpriu. Então essas são as boas novas. A promessa foi cumprida. Ele já morreu no madeiro. Não para um grupo de religioso evangélico, católico, espírita, judaico. Não. Mas para os descendentes de Adão e Eva, todo aquele que crê. Por isso diz lá em João capítulo 3, 18. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Yahu. Então, meus queridos, é para todo aquele que crê. Não precisa mais você estar frequentando um templo, subindo a monte, fazendo campanha ou campanhas para que você receba a tua salvação. Basta você tão somente crer na promessa que o Salvador fez aos nossos pais Adão e Eva e saber que ele aceita que ele é suficiente, o sacrifício dele no madeiro é o suficiente, sem você precisar estar voltando novamente fazendo as práticas religiosas, como ter que se batizar, como ter que tomar essa santa ceia aí, que na verdade não é ceia, como ter que estar dando dízimo, como ter que frequentar templo, como ter que fazer jejum, deixar de comer isso, comer aquilo, para poder ter salvação. Nada disso, amado, é mais necessário. Isso são sacrifícios, sacrifícios de tolo. Isso são mandamentos de homem. Isaías 58, se você ler lá, você vai ver claramente qual é o sacrifício, qual é o jejum que o nosso Pai Yahu pede de nós. Que nós venhamos desatar as ataduras, fazer bem ao nosso próximo. Isto sim é um jejum que ele pede de nós. Deixar de fazer a maldade, tirar a maldade do nosso coração. O batismo hoje é a lavagem de uma nova consciência. 1 Pedro 3,21 fala isso. A indagação de uma nova consciência. Não é batismo de água, conforme está escrito nos apóstolos, que as águas não podem lavar as imundícies. Mas a água da palavra, como diz João capítulo 15, verso 3, vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado, disse Yahushua. Então, meus queridos, esta é a palavra que eu quero deixar para você nessa tarde. Aceita essa promessa do Salvador Yahushua no teu coração, creia nele. Você não precisa mais ter um líder para te apresentar a Deus como você pensa, como dizem nas religiões, porque eu por muitas vezes preguei isso. E eu até peço desculpa e perdão a você por ter pregado muitas das vezes essas coisas erradas, por eu também estar cego e enganado no sistema religioso.
Mas hoje, graças ao meu pai Yahweh, que tive os meus olhos abertos e posso trazer para você essas verdades. Assim como o apóstolo Paulo também, antes de ter um encontro com Yahushua, que vivia perseguindo aqueles que seguiam Yahushua, porque Paulo era do templo, era um religioso. Ele mesmo disse que ele excedia todos no judaísmo. Mas quando ele entendeu, teve os seus olhos abertos, ele parou de perseguir aqueles que não frequentavam o templo, os templos religiosos, e entendeu que verdadeiramente os que seguiam a Yahushua são aqueles que não frequentam a templos, não são religiosos, mas que seguem a Yahushua e entende que Yahushua nos envia neste mundo no meio de lobos. E os lobos estão aí neste mundo. Como ele diz lá na parábola do semeador, que os joios são os filhos do maligno. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Os descendentes de Adão e Eva, os arrependidos dos seus pecados, os que creem na promessa. Então não é para dentro de um templo que o Salvador te chama, mas ele te chama para você seguir a ele e ir ao Pai diretamente no nome dele, sem precisar de que um líder religioso se apresente ao Pai. Está entendendo, queridos? Porque está escrito que é um só mediador entre o Criador Yahweh e nós que somos homens, seres humanos. E Yahushua, o homem, ele é aquele que está à direita do nosso Pai Yahweh e intercede por nós, intercede por mim, por você, por todos que crerem e reconhecer que o sacrifício de Yahushua foi o suficiente para salvá-lo. Fique com essa palavra e não deixe que mais nenhum nome mentiroso que já estão aí difundindo aí na internet, porque enquanto este nome Yahushua estava oculto, todo mundo aceitava o nome Jesus de boa e ninguém falava nada. O nome que foi imposto na Bíblia para poder usurpar o nome do verdadeiro Salvador Yahushua. Mas hoje que o nome de Yahushua foi revelado, agora surgiu vários nomes aí para poder tentar confundir as pessoas que já se descontaminaram do sistema. Antes estão apresentando aí nome de Yahusha, nome de Yeshua, nome de Yahushua. Querido, o nome do Salvador é Yahushua. Não se engane. Nomes esses que você tem que crer neles, que estão apresentando por aí, mas que exige de você batismo de novo, que exige que você tome ceia, que exige que você tem que fazer um monte de sacrifícios de tolo novamente, um montão de coisas que você praticava nos templos religiosos, tem que voltar tudo novamente. A Bíblia diz, na carta de Pedro, se você voltar a fazer isso, é como se o cão voltasse ao seu vômito e a porca voltasse ao seu despojadouro de lama. Então você que já descontaminou do sistema, não aceite mais essas práticas religiosas na tua vida. A palavra diz no livro de Gálatas, no capítulo 5, que foi para a liberdade que Yahushua nos chamou. Não torneis de novo se meter debaixo do jugo da servidão que a religião te impõe. Fique com essa palavra e não se deixe mais enganar, ok, amados?